Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo. Nós estamos aqui na tarefa de divulgação da doutrina dos Espíritos. E hoje vamos fazer reflexão sobre o Livro dos Espíritos. Então, o estudo dessa semana é referente a mortes prematuras. Vamos falar sobre 3 questões, da 346 a 349, do Livro dos Espíritos. Mas antes de darmos início, vamos fazer a nossa prece de abertura. Essa prece é feita para que possamos nos envolver em vibrações dos benfeitores, dentro dos nossos lares, nos nossos ambientes nos quais nos encontramos, para ter essa condição de uma percepção maior dessa comunhão com o nosso Pai da vida, o nosso Criador, no entendimento das coisas que buscamos, que nos instruímos. E nesse pensamento, vamos nos colocando numa posição confortável, vamos relaxando as nossas preocupações, os nossos pensamentos, e elevando o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai da vida, em agradecimento pela oportunidade da existência, por tudo que temos e tudo que somos. Mentalizemos também o nosso irmão maior, o Mestre Jesus, que nos trouxe o seu Evangelho, os seus ensinamentos de amor e, acima de tudo, o seu exemplo de conduta em relação a Deus, em relação ao próximo e em relação a nós mesmos. E convidamos também o nosso anjo da guarda, os benfeitores, a nos inspirarem, a nos auxiliarem na nossa trajetória, na condução da conformidade da nossa existência. Vamos buscando assim uma condição de conduta, de pensamento, em harmonia com tudo aquilo que buscamos: a paz, o amor, a saúde, o equilíbrio, o perdão, a compaixão. Vamos desenvolvendo pouco a pouco tudo aquilo que nos falta, tudo aquilo que buscamos para nos auxiliar no nosso progresso e no compartilhamento com o nosso próximo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos dar início ao estudo dessa semana. Nós estamos no livro número 2, no capítulo número 7 do Livro dos Espíritos, que trata da união da alma e do corpo. E hoje falaremos, através desses itens, sobre as mortes prematuras do corpo. Então aqui os benfeitores vêm nos orientar por que acontecem essas mortes prematuras, porque muitas vezes não entendemos por que não vinga, uma gravidez, porque ela não é levada adiante, ou muitas vezes, porque que
A criança nasce, né, natimorto, ela nasce e logo em seguida ela desencarna. Então, a doutrina espírita, ela veio nos trazer consolação e esperança, através das explicações, através dessa formulação, né, de perguntas e respostas. O plano espiritual vem nos esclarecer por que ocorre, né, essas aflições em nossas existências, por que temos que passar por isso, por que o espírito tem que passar por isso, por que os pais têm que passar por isso. Então, na pergunta número 346, Kardec questiona: o que acontece para o espírito se o corpo que escolheu antes de morrer, antes de nascer, né, ele morre? O que acontece com o espírito? E os benfeitores vêm nos esclarecer, né? Eles respondem, ele escolhe outro, e ele continua perguntando, qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? E eles respondem, as imperfeições da matéria são as mais frequentes causas dessa morte. Então aqui Kardec está perguntando, né, o que acontece para o espírito, né, quando morre esse corpo, né? Então a espiritualidade responde que ele escolhe outro, né? E qual é o motivo disso acontecer? Então, na maioria das vezes, né, o que mais frequente é a causa é a imperfeição dessa matéria, imperfeição do corpo. Então, muitas vezes, né, a matéria, né, o corpo, ele não apresenta condições de sobrevivência. E isso pode acontecer por má formação do corpo físico. E aí é a morte prematura. Então, a espiritualidade, né, como em itens anteriores, em questões anteriores, já nos esclareceu, vem nos instruir, né, que não é raro de acontecer que a própria imperfeição, né, do espírito, as imperfeições morais que o espírito tem, pela sua força energética negativa, que é pesada, é densa, ela vai imprimindo no corpo que está em formação uma energia muito destrutiva, que pode corromper ou deformar, né, e esse corpo que está em formação. Sendo assim, essa gestação ela não consegue ser levada adiante, e aí há o desencarne. E sabemos, né, que nada acontece sem a permissão de Deus. Muitas vezes isso pode acontecer por ser um processo de depuração do próprio espírito e dessas energias, né, deletérias que o próprio espírito carrega. Então, pouco a pouco, ele vai se despojando dessas energias, né, para que uma segunda gestação ele consiga vingar, que ele consiga nascer vital, que ele consiga nascer com vida. Então sabemos, né, que tudo tem um propósito, né? Nada acontece por acaso, não há acaso. Né? Deus ele tem a maestria em tudo que acontece na existência. Então, para o progresso do espírito, muitas vezes ele precisa, né, ir se despojando pouco a pouco daquilo que ele traz, né, das dificuldades que ele traz. E se ele nascer com toda aquela carga pesada, aquela energia negativa, ele não suporte as provas nas quais ele tenha que, né, levar adiante. Então,
ele mesmo vai pouco a pouco imprimindo nesse corpo que está em formação a depuração dessas energias. Mas elas são tão pesadas, tão densas, que aquele corpo, né, ele vai sofrendo toda aquela consequência daquela energia negativa. Porque sabemos, né, que o corpo físico ele é um reflexo, né, do nosso espírito. Então, consequentemente, esse nosso perispírito, ele está agindo ali naquele corpo e ele vai, o espírito juntamente com esse perispírito, se ele se encontra inferiorizado, com esses miasmas, né, mentais, que estão repletos de vibrações pesadas, esse magnetismo inferior, por conta dessa condição, né, da moral, da inferioridade, é claro que esse magnetismo ele será transferido para esse corpo físico. E automaticamente isso pode corromper, adoecer as células que estão em formação, imprimindo nesse corpo que se forma, né, problemas genéticos, as limitações físicas, as deficiências, né? E muitas vezes de forma tão pesada que esse corpo ele não vai suportar, né? Ele vai se deformar e ele vai se corromper, levando o feto, né, ao desencarne. Então, assim entendemos, né, através dessas explicações dos benfeitores, que nada acontece sem a permissão de Deus. Então, se esse espírito precisa passar por esse processo, né, de transformação, pouco a pouco, né, ele vai se depurando pouco a pouco, às vezes precisa passar por vários processos dessa formação. Às vezes a gente até vê, né, que uma mulher repetidas vezes sofre, né, os abortos espontâneos, né, a morte prematura. Então, muitas vezes o espírito passa por esse processo, pode ser uma vez, duas, ou quantas vezes forem necessárias, até que ele consiga, né, essa condição de nascer vital, de nascer com vida. Vamos ver o que Kardec continua, né, na próxima questão. Na 347 ele pergunta: de que utilidade pode ser para o espírito sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois do nascimento? E eles respondem: o ser não tem consciência bastante desenvolvida da sua existência. A importância da morte é quase nula. Como vos dissemos, é frequentemente uma prova para os pais. Então, aquele espírito, né, que desencarna assim que nasce, ele não teve a experiência da existência. Então, para ele, aquele momento é uma existência nula. Então, ele não fica impresso nele consequências, né, nessa existência, porque ele não desenvolveu ali quase nada, né, da sua jornada. E geralmente, né, na maioria das vezes, quem realmente sofre todas as consequências são os pais, que colocam ali, né, no nascimento daquela criança, todos os seus sonhos, seus desejos, seus objetivos. Então, realmente, para eles, vai ser ali uma prova, uma expiação, né, uma reflexão para o seu crescimento, para a sua evolução, para até mudanças, né, de condutas, né, mais saudáveis, mais salutares, ou até a busca de uma compreensão da existência. Então, para o espírito, ele não teve nenhuma quase experiência, né, daquela existência, então para ele
essa morte é quase nula, né, na condição da consequência. Então vamos lembrar sempre, né, que o plano espiritual ele tem mecanismos, né, para que a justiça divina se cumpra, né, em todos os sentidos. Em muitas situações, isso pode ser uma prova para os pais, né, para o espírito reencarnante também, como dissemos, né, no item anterior, a depuração, né, dessas energias deletérias inferiores, né? Então ele se coloca de forma voluntária para ir se depurando, né, dessas energias através dessa gestação que não vai vingar, né, que não vai, ele não vai nascer com vida, então ele se voluntaria para passar por essa experiência de depuração, né, de energias que ainda se encontram em condições pesadas e densas. Muitas vezes, né, os pais se voluntariam para receber aquele espírito que necessita dessa condição, ou muitas vezes é uma prova, uma expiação para ambos, onde ambos aprendem. Os dois têm ali aquela necessidade desse aprendizado, tanto o espírito para a depuração dessas energias, né, ou para completar alguma finalização também de um processo que ele se encontrava, para finalizar, né, em relação àquele grupo, aqueles pais, aquela família, para que todos possam crescer e evoluir com aquele fato, com aquela ocorrência, né, das aflições que a vida nos oferece. Então, tudo tem uma utilidade na justiça de Deus, tem uma razão e tem um porquê. Então, essa compreensão, né, nos traz esperança, nos traz a consolação, para que possamos enxugar as nossas lágrimas, para que possamos ser acolhidos, né, com essas explicações, com esse entendimento que a doutrina nos oferece. Na questão número 348, Kardec pergunta: o espírito sabe de antemão que o corpo que ele escolheu não tem chance de vida? E eles respondem: sabe-o algumas vezes. Porém, se escolheu por esse motivo, é porque está recuando diante da prova. Então, nem tudo o espírito vai ter conhecimento. Não é tudo que o espírito vai ter conhecimento. Mas, em algumas vezes, quando ele sabe, e ele escolhe por aquele motivo, né? Pode ser que ele esteja recuando diante da prova. Então, vamos entender, né? Sabe algumas vezes, depende do grau de evolução do espírito. Quanto mais desenvolvido ele é, mais conhecimento ele tem dos detalhes da sua futura reencarnação e do corpo físico. Então, à medida que ele vai aumentando o conhecimento, ele vai tendo condições de suportar mais, né, essas escolhas, tanto da vida futura quanto do seu corpo. Então, ele vai tendo mais condição de apurar suas necessidades e verificar o que, juntamente com o plano espiritual, o que vai ser bom, né, para que ele possa desenvolver os desafios que ele tem pela frente, né? Mas se ainda assim, né, ele sabendo, né, que ele traz essa questão da deformidade e ele faz questão de escolher aquele corpo, ele pode saber que aquele corpo é uma prova para ele. E se ele passar por aquela condição, ele vai crescer, ele vai evoluir. Mas se ele escolhe esse corpo objetivando, né, fugir da prova que lhe cabe, então aí o objetivo dele não é um progresso. Então a intenção, o objetivo, se é para o bem ou se é para o mal, se ele é positivo ou negativo, é que vai influenciar, né, essa conduta do espírito, se ele vai progredir ou se ele está fugindo, se ele está recuando
daquela prova, daquela expiação. Então, depende muito de qual é o objetivo do espírito, né? Então, sabemos que a encarnação é uma necessidade do espírito para o progresso. Então, se ele enfrenta, né, se ele não foge daquele compromisso, daquela escolha, ele tem chance, ele tem a condição de crescer, evoluir e superando os obstáculos, né, que ele enfrentava a condição anterior. Mas se ele escolhe isso como fuga, sabemos que a lei de causa e efeito, ela vai nos alcançar. Então, se temos a oportunidade e não abraçamos essa oportunidade, né, uma hora não adianta fugir. Teremos que nos comprometer ou seremos constrangidos, né, a avançar, porque a lei de progresso, ela nos constrange a avançar. Mesmo que não tenhamos coragem e vontade, a lei do progresso, ela nos empurra para frente. Então, chegará um momento que não teremos escolhas, né? Teremos que vir de forma compulsória numa reencarnação para o nosso crescimento, onde não teremos muitas escolhas, teremos que enfrentar, né? Então, esse recuo, muitas vezes, ele vai pesar nesse processo, né, de futuro, né, ele pesa no futuro do espírito, porque ele sabe que fugiu, que recuou diante de uma prova. E na última questão, né, do tema dessa semana, na questão número 349, Kardec pergunta: quando uma reencarnação falha para o espírito por uma causa qualquer, ela está suprida imediatamente por outra? Então, aqui ele está perguntando, né, quando um espírito não leva a termo, né, ele não nasce com vida, ele não leva adiante essa gestação, né, essa encarnação ela é suprida imediatamente por outra? E eles respondem: nem sempre imediatamente. O espírito precisa de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação imediata não provenha de uma determinação anterior. Então, aqui, como já estudamos nos itens anteriores, sabemos que há um planejamento, né, para a reencarnação. E esse planejamento para o espírito, ele leva tempo. Porque reencarnar, né, é um avanço, né, nessa condição para o espírito, é um compromisso. Então, isso não é feito de forma aleatória e apressada. Então, esse planejamento, ele é importante para que o espírito tenha condições de vencer os desafios. Então, ele não é feito de forma de surpresa, de forma aleatória, sem um planejamento. É por isso que ele nem sempre ocorre de forma imediata, porque precisa desse tempo, de novo, para que, né, haja condição de escolher um novo corpo, de escolher uma nova condição de reencarne, a não ser que isso seja pré-determinado no conjunto de planejamentos, né, da condição do espírito. E sabemos, né, que nada é feito de forma aleatória, nada é feito às pressas e nem de surpresa, porque senão a probabilidade do fracasso é muito maior. E sabemos, né, que Deus não quer que estejamos por aqui, né, simplesmente por estar. Há um planejamento para estarmos aqui. Então, nada ocorre de formas sem o planejamento. Então, essas escolhas são criteriosas,
para o espírito, com auxílio, né, dos instrutores espirituais. Então, há todo um planejamento de quais serão os desafios desse espírito, qual o corpo que ele precisa, qual é a família, quais são a condição social, a condição financeira, a condição intelectual que esse espírito, né, irá desenvolver. Então, tudo isso leva tempo para esse planejamento, para que não tenha a probabilidade do fracasso, para que o espírito vença. Então, o objetivo é sempre o crescimento, o objetivo é o progresso, é a evolução. Então, para essa nova escolha, esse novo preparo, leva um tempo. Então, nada é feito de forma aleatória. Por isso, a importância, né, de nós estarmos sempre na condição dessa busca constante do nosso crescimento. E o nosso equilíbrio, ele se faz necessário também enquanto estamos aqui encarnados. A busca da compreensão, né, da nossa condição de vida, da nossa condição de saber qual é o nosso papel, né, na sociedade, na família, no universo, a nossa comunhão com Deus, essa condição harmoniosa com a nossa paz interior, com aqueles que nos cercam. Enquanto estamos aqui a caminho, vamos fortalecendo aqui o nosso equilíbrio, a nossa compreensão das coisas. E tudo isso vai constituindo, né, maiores recursos para que possamos progredir e reencarnarmos, né, em condições mais saudáveis, em condições mais salutares, para que não tenhamos a probabilidade de fracassarmos, né, nessa existência e nas próximas existências. Que Deus nos ampare, que Jesus esteja sempre conosco, que os benfeitores possam sempre ter condições de atuar conosco durante toda essa semana, que possamos sempre estar em harmonia, buscando sempre a compreensão através do alimento espiritual, né, do estudo, do progresso e da compreensão das coisas. Pois temos, né, através da doutrina, a consolação e a esperança diante das nossas aflições e os nossos desafios. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.